Boa tarde, pessoal. Uma satisfação tê-los aqui hoje. Uma discussão extremamente importante. Esse mês de agosto é um mês dedicado ao linfoma. E para fechar todas as atividades que nós tivemos aqui com respeito ao linfoma, nós temos hoje o Dr. José Vassalo, que é professor na Unicamp, professor titular na Unicamp, na patologia da Unicamp, e especializado principalmente na área de hematopatologia, que é uma subclassificação dentro da patologia. E dizer que hoje nós estamos gravando pelo YouTube e estamos ao vivo pelo Instagram. Já fizemos uma divulgação hoje pela manhã, e aqueles que estiverem online, na internet também, seja bem-vindo ao Centro de Oncologia. Então, eu gostaria de chamar o Dr. José Vassalo para iniciar, então, a sua conferência. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite de retornar aqui no Centro de Oncologia. O que eu vou falar, a gente, quando vai falar de linfoma, o tema é muito extenso. Se a gente restringir a classificação dos linfomas a alguns grupos, por exemplo, linfoma indolente, ou linfomas agressivos, ou linfomas T, etc., a gente ficaria muito tempo. Então, o que eu pensei em fazer como mensagem nesses 50 minutos? Falar de como está evoluindo a classificação dos linfomas. Então, como o Fernando já falou, eu sou professor titular de patologia aposentado da Unicamp, consultor de hematopatologia na Rede DOR, e temos um laboratório aqui em Campinas. Só para, como está sendo gravado, as imagens aqui, ou eu tirei de sites da internet, de artigos, e coloquei as referências, ou então, o que não tiver nada, são do meu arquivo pessoal. Quando a gente fala, então, de linfoma, nunca é demais passar a mensagem que a gente tem que ter cuidados técnicos, pré-analíticos e analíticos, ou seja, o momento da biópsia, a qualidade do fixador, o transporte, as informações que vão junto com o material e tudo mais. A nomenclatura tem bases morfológicas, imunofenotípicas, moleculares e clínicas, e a gente vai ver que nenhuma delas é preponderante sobre outra. Então, a patologia, nesse aspecto, toda a oncopatologia, mas em particular a patologia dos linfomas, ela não tem mais aquele caráter apenas morfológico. E então o patologista deve seguir uma abordagem passo a passo, que, lógico, começa pela morfologia, vendo a arquitetura, a morfologia da célula, eventualmente fazer estudos complementares, que é muito necessário nesse tipo de neoplasia, imunohistoquímica, técnica molecular, e sem prescindir de informação clínica, que é muito importante. Então, aqui são os pontos que eu vou me ater nessa conversa. Primeiro, ficou claro na atualização de 2016 da nomenclatura OMS para neoplasias hematológicas, a descrição de lesões precursoras ou precoces que não precisam de tratamento eventualmente e que às vezes não vão nem evoluir para um linfoma propriamente. E o segundo grupo que eu vou discutir brevemente também é o grupo dos linfomas B de alto grau, os linfomas de grandes células B, que no momento em que a gente fez a transição das classificações de patologistas, que foi em 1994, com o lançamento da nomenclatura real, eles foram todos agrupados numa única entidade, linfoma difuso de grandes células B. E depois, nas versões subsequentes, 2001, 2008, 2016, eles vão sendo repetidamente divididos, isso muito em função de subtipos que têm uma biologia própria, que
enseja uma terapêutica personalizada. Não tem sentido, então, hoje a gente falar em nomenclatura de linfomas apenas no sentido da gente fazer uma classificação biologicamente correta. Mas essa classificação é porque hoje nós temos à disposição várias opções terapêuticas e aí a gente precisa trabalhar junto. Então, vou começar pelas lesões precursoras. Essas lesões precursoras, elas apenas são reconhecidas porque elas apresentam alterações moleculares que são características de linfomas. E isso acontece em indivíduos normais, ou seja, sem clínica nenhuma de qualquer doença, muito menos de linfoma. Nesse aspecto, o conhecimento tem que avançar e a gente tem que ter isso alerta para não haver o risco de uma conduta intempestiva. Então, dentro desse grupo, é muito importante a gente ver também o que acontece com os linfomas foliculares. Os linfomas foliculares são neoplasias originadas em centro germinativo, o sistêmico, tem um curso clínico indolente, ele evolui para um linfoma agressivo numa taxa de aproximadamente 2% ao ano, e ele é o segundo tipo mais frequente de linfoma, inclusive no nosso meio, perfazendo 25% logo depois do linfoma difuso de grandes células B, que perfaz 40% aproximadamente dos linfomas. Então, a gente está acostumado, principalmente quem já tem uma carreira mais longa, como é o nosso caso, de que a gente fazia o diagnóstico morfológico, linfoma folicular, pelas características arquiteturais, citológicas, mas a gente está vendo, e inclusive através de imunofenotipagem, mas a gente começou a ver, né, os estudos começaram a mostrar que os linfomas foliculares é um grupo de neoplasias muito heterogêneo. Então, hoje, nós temos as formas in situ de linfoma folicular, o linfoma folicular sistêmico, que é o mais frequente, o linfoma folicular tipo duodenal, o tipo extranodal, na verdade o duodenal é um tipo extranodal, mas ele fica à parte porque dentre os extranodais ele é o mais frequente. O cutâneo primário e o tipo pediátrico. Além disso, existem variantes moleculares. Então, morfologicamente a gente não distingue, porém, se a gente fizer uma pesquisa, tem o folicular com padrão predominantemente difuso e com essa deleção no braço curto do cromossomo 1 e que tem um prognóstico mais favorável. O linfoma folicular com essas mutações, NOT1 e NOT2, e o linfoma de grandes células B com padrão de crescimento nodular, então seria o folicular grau 3, com predomínio de células grandes, que ocorre mais em crianças e com prognóstico favorável associado à translocação do IRF4 ou MUM1. Então, veja, uma entidade que a gente costumava chamar tudo do mesmo nome, a gente hoje já desmembra. Então, a morfologia é mais ou menos padrão para todas essas entidades. Então, aqui, nódulos, que a gente pode perceber a arquitetura, e um misto de células grandes, centroblastos, com células pequenas, centrocitos. O imunofenótipo frequentemente, sempre B, frequentemente positivo para BCL2, mas aqui a gente vê que a simples imunohistoquímica ajuda a gente e também as informações clínicas, topográficas, ajudam a gente a fazer, então, o diferencial. Então, o mais frequente é o linfoma folicular, a maioria tem predomínio de células pequenas, grau 1, 2, significa menos de 15 células grandes por campo de maior aumento. Existe a translocação de BCL2, a translocação 14-18, que se caracteriza pela imunohistoquímica na positividade para a proteína BCL2. Então, é uma doença sistêmica que pode evoluir para linfoma agressivo e a medula óssea está positiva em aproximadamente 60% dos casos. Como eu disse, então, mais ou menos no final, 40% vão evoluir, 2% ao ano
tem uma evolução para linfoma agressivo. Aqui nós temos uma condição que clinicamente ela pode ser detectada, então, essa translocação 14-18 em indivíduos sadios, como nós falamos. Mas, do ponto de vista histopatológico, nenhuma alteração pode ser encontrada, ou então, em alguns casos, por exemplo, o indivíduo vai fazer uma cirurgia e o patologista, olhando os linfonodos, procurando metástase, ele acaba encontrando alguns folículos com alterações estranhas e fazendo a imunohistoquímica, então, se vê que esses folículos são neoplásicos isoladamente. E como que a gente vê isso já na morfologia? Porque o centro germinativo perde a polarização que a gente costuma ver num centro germinativo reativo. O BCL2 também é positivo. Se for feita uma pesquisa da translocação, ela ocorre nesses sítios, porém, isso é um achado. Praticamente, o risco de evolução para um linfoma clinicamente detectável é muito baixo. Esse linfoma folicular duodenal também. Maioria predomina pequenas células, também tem BCL2 positivo e também a pesquisa da translocação é positiva. Só que é uma doença localizada com baixíssimo risco de disseminação. Lógico que quando a gente faz um laudo desse, a gente tem que colocar. Como a gente está vendo só a biópsia do duodeno, a gente tem que colocar, verificar clinicamente se não existe um linfoma sistêmico. Mas, normalmente, ele é bem característico e também com baixo risco de disseminação. Assim como também o linfoma folicular extranodal. Aqui depende do órgão, ele pode ser negativo para o BCL2, a imunohistoquímica, e também não ter a translocação 14-18. O linfoma folicular cutâneo primário, ele mais frequentemente é negativo para BCL2. Então, isto daqui, esta entidade, ela foi descrita de várias formas no passado, inclusive como pseudolinfoma, porque é uma doença indolente, geralmente localizada, ela é frequentemente localizada no dorso, então foi descrita por Croste, que é o antigo retículo esteocitoma do dorso, ou linfoma de Croste, e que eles viam que tinha recidivas locais, mas não evoluíam para uma doença sistêmica. Então, veja, aqui ela é também indolente, tanto quanto o linfoma folicular duodenal, só que a biologia da célula é diferente. O que mantém em comum é a morfologia das células, embora aqui a gente não tenha sempre um grau baixo, com poucos blastos, aqui a gente pode ter até predomínio de blastos sem que isso signifique uma potencialidade maior para virar uma doença sistêmica. O linfoma folicular pediátrico, também raríssimo, eu devo ter visto uns 2 casos até hoje, frequentemente ele é grau 3, então este é mais difícil. Tanto é que os 2 casos que eu vi, eles foram primeiramente diagnosticados como hiperplasia folicular. Um era de testículo e o outro era de TGI. Ele causou, então, um tumor intestinal que acabou dando uma obstrução e a criança foi operada. E o BCL2 e a pesquisa da translocação não ajudam, porque ela é negativa. Então, a gente tem que se basear mesmo na morfologia, de novo com a perda da polarização dos folículos, e saber que a doença é localizada, tem evolução favorável e deve-se optar por uma terapêutica conservadora, principalmente por se tratar de criança. No caso do testículo, a coisa ficou mais complicada, porque no fim acabou sendo retirado o testículo, porque ele crescia muito e acabou sendo retirado. Mas se a gente conseguir fazer o diagnóstico antes, se salva o órgão. Esse linfoma também, que eu já falei, com o rearranjo de IRF4 ou MUM1,
Ele também é frequentemente de alto grau, tem mais blastos, pode ou não ter expressão de BCL2, mas ele tem, para ressaltar, a expressão do MUM1. MUM1 é um marcador que a gente usa em imunistoquímica, um marcador nuclear, o IRF4, e normalmente ele é negativo nos linfomas foliculares, só que este é positivo. E aqui, em vez da translocação 14 e 18, a gente tem o rearranjo do MUM1. Normalmente ele ocorre em criança, cabeça e pescoço, anel de Waldeyer, e o prognóstico também é favorável. Então imagina só se você simplesmente colocar tudo dentro de um balaio só e falar, é um linfoma folicular, pronto, já dispara a ficha do tratamento para aquele linfoma folicular sistêmico. É outra coisa. Depois tem o centro germinativo progressivamente transformado, que até a prova em contrário é um processo reativo, mas ele tem que ser cuidado porque algumas vezes, em outro linfonodo, o paciente acaba desenvolvendo um linfoma de Hodgkin, ou então, muitas vezes, no próprio linfonodo, se forem feitos mais amostras, ele tem ao lado ali um linfoma de Hodgkin, mas não é obrigatório. Então, só requer observação sem mais nada. E a forma in situ, esse daqui foi descrito por esse autor, o Carbone, é um diagnóstico difícil de fazer quando o linfoma de Hodgkin, predominância linfocitária nodular, ele é visto em apenas alguns folículos e não tem aquele quadro completo com extravasamento de células neoplásicas para fora do folículo, etc. Então, esse daqui também seria, dentro desse grupo de doenças, uma neoplasia precursora. Seria, então, aquilo que a gente não não ouvia falar, o linfoma in situ, entre aspas. Saindo das células centrofoliculares, a gente tem algumas já conhecidas de longa data dos clínicos, como, por exemplo, a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, e outras que entraram agora na nomenclatura, a linfocitose B monoclonal, e também essa neoplasia de células do manto in situ. Essa neoplasia de células do manto in situ é mais fácil fazer o diagnóstico por causa do marcador ciclina D1, o patologista tem chance de fazer esse diagnóstico. O difícil num processo reativo, a gente desconfiar. Mas também, em termos práticos, a evolução para um linfoma clinicamente detectável é muito pouco frequente. Então, nós temos aí o que eu acabei de falar, a gamopatia monoclonal, a micose fungoide solitária, que também acaba não tendo a evolução de uma micose fungoide habitual, a reticulose pagetoide, que é uma proliferação de células CD8 positivas grandes. Então, histologicamente, é assustador, a gente vê aquela célula grande forrando em agregados na junção dermoepidérmica, CD8 positivo, que normalmente é indicativo de uma neoplasia muito agressiva, mas que tem um curso clínico muito indolente. A linfoproliferação cutânea CD4 positiva de células pequenas e médias, que já na versão de 2008 foi chamada de linfoma e agora voltou para ser chamada de linfoproliferação, porque de fato parece que ela não evolui para uma doença mais agressiva. A linfoproliferação cutânea indolente CD8 positiva, também às vezes chamado de linfoma solitário, CD8 positivo, que também o tratamento é conservador, também chamado de linfoma das extremidades, porque costuma dar na ponta do nariz. A papulose linfomatoide, CD30 positivo, que tem um diagnóstico diferencial histológico impossível com linfoma de grandes células anaplásicas CD30 positivo, mas que a gente pode fazer o diagnóstico com informação clínica de períodos de aparecimento da lesão com regressão espontânea.
E também ele pode, eventualmente, numa frequência baixa, evoluir para um linfoma de grandes células anaplásicas franco cutâneo primário. Várias linfoproliferações positivas para o EBV, essas são difíceis de fazer o diagnóstico do ponto de vista histológico, às vezes a histologia é bastante dramática, tem muita necrose, muita célula típica, expressão de CD20, expressão de CD30, EBV positivo, então a gente tem que lembrar das entidades que vão sendo descritas e conversar com o clínico. Então, a linfoproliferação crônica ativa associada ao EBV, a úlcera mucocutânea, que também é uma entidade que pode evoluir para linfoma, pode ser precursora de linfoma, mas de início não deve ser tratada como tal. Alergia severa à picada de mosquito, que ela é uma proliferação T, também positiva para o EBV, e que tem uma evolução variável, não dá para prever a evolução pela histologia ou pela imunohistoquímica. E a doença linfoproliferativa semelhante à hidroa vaciniforme, também com positividade para EBV. Temos também as linfoproliferações associadas ao HHV8, que podem gerar uma doença linfoproliferativa indolente, com algumas células apenas monoclonais, monoclonais, a gente faz capa lambda, ela é monoclonal, e com positividade para EBV e HHV8. Então ela tem um fenótipo parecido com o linfoma primário das efusões, mas ela é muito localizada, então a gente tem que indicar, relatar, e isso pode, se não tiver mais nada, nenhum outro sintoma, pode só ser acompanhado. Então, só para a gente exemplificar, aqui, então, um folículo hiperplásico, em que é feita a coloração para o BCL2, e a gente vê que, normalmente, nos folículos reativos, o BCL2 é negativo, e aqui ele é positivo. E ele é positivo também para CD10 em intensidade forte. E isso daqui para nós, então, seria um quadro de linfoma folicular in situ. Então, lógico, de novo, pode aparecer no contexto de um linfoma folicular. A gente teve um caso desse em São Paulo. No mesmo baço, áreas com linfoma folicular franco, infiltrativo, formando nódulos grandes, e alguns folículos longe dessa área com esse aspecto aqui, então com um aspecto in situ. Então pode haver coexistência, por isso que tem que ser investigado, mas se nada for encontrado, então não dá para pensar que se trata de uma neoplasia. Então a gente tem indivíduos que não têm nada do ponto de vista histopatológico, mas que têm essa translocação 14-18 se fosse feita uma pesquisa molecular na população. E a gente depois, alguns deles desenvolvem clones de células, alguns ainda vão desenvolver aquele aspecto em linfoma folicular in situ, se for feita a retirada do gânglio, e uma porcentagem bem pequena vai evoluir para um linfoma folicular ou, eventualmente, um linfoma transformado. Lembrar que esse grupo de células ele pode ir direto para o linfoma de alto grau, então teria claro que são os casos que são linfoma difuso de grandes células B de novo, mas que tem a translocação 14-18, que não é a maioria. E como que isso vai crescendo, a possibilidade de ter só a translocação e de ter um linfoma? Então, instabilidade genética, então a predisposição do indivíduo de ter outras alterações genéticas que vão favorecendo a transformação, estimulação antigênica crônica, então infecções de repetição, etc., ou infecções crônicas, e a idade, que é sempre um fator de instabilidade genética. Então, este seria o modelo do caminho que vai desde a alteração encontrada ao acaso por teste molecular, depois para grupos de células
que podem ser encontradas histologicamente, mas que não têm significado de linfoma, até o linfoma aberto. Então, isso ocorreria porque algumas das células B que estão no centro germinativo e que ainda não sofreram a troca de classe, então a gente tem que lembrar que as células B, elas expressam IgM e IgD, e quando elas trocam a classe, aí elas vão virar ou IgA, ou IgG, ou IgE. Essas células que estariam destinadas à apoptose, por ter a translocação 14-18, ela sobrevive. E ela acaba entrando de novo no centro germinativo e, eventualmente, proliferando. Então, por isso que os linfomas foliculares, eles são IgM positivo na sua maioria. Se a gente esperasse que ele se formasse após o centro germinativo, a gente teria que ter a maioria IgG, que é quando eles já sofreram a troca de classe. No caso, não, antes desse fenômeno. E a gente tem que lembrar que, dentro da oncologia atual, a gente não pode se ater apenas à célula neoplásica. Então, eu tenho uma célula neoplásica, uma célula anômala com translocação 14-18. Mas eu tenho casos, a maioria dos casos, vai evoluir para um linfoma folicular indolente, mas alguns casos vão evoluir direto para linfoma de grandes células B, né? Por quê? Então, a teoria atual é que as células do microambiente, então aqui a célula CD4, a célula Treg, elas enviam mensagens para essas células anômalas proliferarem. Então, isso seria, por isso que no linfoma folicular, o patologista, quando faz os marcadores, ele vê uma grande, constante a gente vê no linfoma folicular uma grande infiltração por células T. O que não ocorre no linfoma difuso de grandes células B, exceto naquele B rico em T, que é uma forma específica, mas a gente não costuma ver. Então, isto daqui explicaria o motivo, inclusive, da transformação, ajudando, então, é mais um fator, o microambiente tumoral. Não só os linfócitos T ajudariam, mas também as células reticulares dendríticas foliculares, apresentadoras de antígenos. E os macrófagos, associados ao tumor, eles também enviariam citocinas para estimular a proliferação, a sobrevivência e a proliferação dessas células anômalas. Aqui um exemplo do linfoma folicular do duodeno. O que a gente vê? O endoscopista fala pólipo duodenal, faz a biópsia e o que a gente vê é uma proliferação nodular, então seria um centro germinativo proliferado, porém perde aquela polarização que a gente vê num centro germinativo hiperplásico, reacional. Então, a gente fazendo o BCL2, a gente vê que as células são BCL2 positivo, CD10 positivo, e no CD10 é interessante que as células centrofoliculares marcadas, elas vão caminhando, inclusive, para dentro das vilosidades. Então, isso ajuda bastante também. Aqui é um achado endoscópico, né, do que o endoscopista pode ver, essas lesões múltiplas, ou às vezes até lesões únicas. Não tem maior repercussão clínica, observação. Aqui, um linfoma folicular de criança, mostrando no INSET que predominam as células grandes. Então, quando a gente vê uma imagem dessa em criança, dificilmente a gente vai pensar primeiramente num linfoma folicular. Se pensar e fizer o BCL2, não vai ajudar, porque, como eu disse, o BCL2 é negativo. Porém, a arquitetura ajuda a gente, então não tem polarização. Isso é um linfoma folicular que é raríssimo e também acompanhado de bom prognóstico, sem evolução clínica. Aqui o linfoma folicular primário cutâneo, mostrando nódulos que podem ser únicos ou múltiplos, próximos uns dos outros, recidivas locais, porém não disseminam. E a gente faz o diagnóstico aqui. Dentro da pele ainda, nós temos um outro linfoma que tem uma característica clínica muito semelhante, também nessa região
de tronco superior, que é o linfoma da zona marginal primário da pele. Então, é o parente do malte, e a gente vê aqui essa proliferação, muitas vezes com uma diferenciação plasmocitária exuberante, no que antigamente se chamava plasmocitoma primário da pele, que, na verdade, é esse linfoma com uma diferenciação plasmocitária exuberante e que também não tem maiores repercussões. É referido a esses 2 linfomas da pele, 100% de sobrevida em 5 e 10 anos. Então, se aquilo que a gente estava acostumado, a alteração morfológica, a neoplasia tem alteração, no tempo que a gente só tinha morfologia, tem alteração morfológica, tem invasão, tem metástase, tem isso, tem aquilo, e depois a gente foi caminhando para a definição como tendo alteração molecular. A gente já viu que alteração molecular nem sempre é sinônimo de neoplasia propriamente. Então, esse artigo aqui, que saiu em 2017, refere uma coisa interessante, a redefinição de neoplasia dentro do espírito da nomenclatura da OMS mesmo. Não seria só isto ou só aquilo, mas principalmente tendo as alterações, por exemplo, uma célula com alteração molecular, mas que, para você dizer neoplasia, você tem que ver uma progressão, inclusive com repercussão clínica para o paciente. E com todas essas formas de influência, não apenas uma alteração molecular, mas um conjunto de alterações do microambiente, vascularização e assim por diante. Então, é interessante que, se a gente for agora agrupar, do ponto de vista biológico, essas lesões que eu falei, a gente pode agrupar em um grupo em que são alterações, células com alterações moleculares, típicas de algum linfoma, mas que não têm clínica de linfoma. Então, o que isto nos revela em termos de neoplasia? Que talvez o linfoma tenha uma semelhança naquele modelo adenoma-carcinoma que a gente já tem para o câncer coloretal e que poderia, digamos, ser uma lesão precursora, como são os adenomas, e que incluem aqui a linfocitose monoclonal, a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, o linfoma folicular in situ e a neoplasia de células do manto in situ. E depois um outro grupo de linfoproliferações que a gente fala linfoma, como, por exemplo, o linfoma, o linfoma folicular, o linfoma da zona marginal da criança, o primário da pele, o primário do duodeno, o linfoma de grandes células anaplásicas do implante mamário, mas que, nesse caso aqui, quando limitado à cavidade serosa, não evolui. Então a gente chama de linfoma, mas ele não tem nenhuma característica clínica de maior agressividade e nenhum indício de ser sistêmico. Então, isto daí é um grupo daquelas neoplasias que eu queria comentar, ou seja, daquelas lesões que têm alguma alteração molecular que faz com que a gente pense que o indivíduo poderia ter um linfoma, tem um marcador de linfoma, mas não tem clínica de linfoma, lesões precursoras. E o grupo daqueles que a gente chama de linfoma, que são doenças localizadas, como essas que nós citamos, o grupo 2, e que não tem nenhuma outra repercussão clínica. E o segundo aspecto da nova nomenclatura da OMS, da atualização 2016 da nomenclatura da OMS, é o detalhamento cada vez maior, são os estudos cada vez maiores que são feitos em relação aos linfomas difusos de grandes células B, que são a maioria dos linfomas, ocorrem em indivíduos mais velhos de preferência, mas também pode acontecer em idades mais jovens, tem um discreto predomínio em homens, um acometimento extranodal
não desprezível, 30%, principalmente no trato gastrointestinal, e ele é uma doença heterogênea, tanto do ponto de vista morfológico, quanto molecular e clínico. E lógico que devido à frequência é importante, cada vez mais, eles viram que não tem uma boa utilidade para o clínico, simplesmente você pegar uma grande parte de uma neoplasia e dar o mesmo nome. Ele precisa ter mais informações e foi por isso que, sucessivamente nas atualizações, tem se mudado essa visão. Então, nas classificações antigas, que eram baseadas apenas na morfologia, a gente tem a variedade centroblástica, imunoblástica, anaplásica. Então, alguns tipos raros, como o sarcomatoide, então um linfoma pode dar aquelas células fusiformes que a gente vê mais em sarcoma. O que sobrou disso para o patologista? Sobrou que ele precisa reconhecer, porque se ele eventualmente estiver diante de uma célula fusiforme e que não dá positivo para aqueles marcadores que ele estava pensando a princípio, ele lembrar que, olha, pode ser linfoma. Faz um CD20 e dá positivo. A gente já teve caso assim. Inclusive, tumores com célula em anel de Synnet que simulam carcinoma. Então, isso daí ficou para conhecimento geral do patologista, para ele não deixar de pensar nessa entidade que a morfologia não é assim ou assado. Ela é muito variável. Porém, falar que a morfologia é variável, como queriam alguns autores do passado, não correlaciona com essas alterações moleculares. Aí, o grupo que mais se destacava no passado, o grupo alemão, eles diziam, não, mas essa morfologia imunoblástica está associada a um pior prognóstico. Sim, mas primeiro que é difícil você ter, menos de 7% dos linfomas têm essa morfologia, e depois também que normalmente esses linfomas têm um tipo molecular, o subtipo molecular não centrogerminativo, o que também explica esse prognóstico pior. Então, se em 1994 se juntou todo tipo de linfoma B em um grupo linfoma difuso de grandes células B, em 2000, um trabalho que foi um divisor de águas, que saiu na Nature, se mostrou que por perfil genético se dividiam os linfomas de grandes células B em pelo menos 3 grupos, que depois acabaram, como o grupo intermediário era pequeno, então acabaram dividindo em centro germinativo, células B ativadas, e o grupo intermediário foi agregado a essas células B ativadas e acabou ficando não centro germinativo. Para mostrar, então, o grupo centro germinativo, desses pacientes que foram submetidos ao estudo genético, melhor prognóstico do que o não centro germinativo. Se a gente fizesse só pelo índice prognóstico clínico, então você teria a possibilidade de estar contaminando, por exemplo, os tipos centro-germinativos serem do grupo de mais baixo risco. Aí eles pegaram cada grupo desse, dividindo em centro-germinativo e não centro-germinativo, e viram que, mesmo os de baixo risco, os tipos centro-germinativo, eles eram melhores, iam melhor em termos de prognóstico do que o não centro-germinativo. Bom, isso eles descobriram, e aí a pergunta como que a gente vai passar isso para a clínica? Porque não dá para fazer ainda, neste momento, pode ser, tem esforços sendo feitos para se produzir um kit que faça essa classificação mais fácil, porém, enquanto isso não acontece, a Organização Mundial da Saúde 2016 recomenda o uso do chamado algoritmo de Hans, que é o grupo que inclui o Gascoigne lá do Canadá, Vancouver, e que com 3 marcadores, CD10, BCL6 e MUM1, o IRF4, maior do que 30% nas células neoplásicas, definem grupos que podem ser classificados como centro germinativo e não centro germinativo.
Essa concordância com o perfil genético é imperfeita. Então, todo mundo sabe que é imperfeita. Quando se tenta reproduzir aquela curva de prognóstico, não há correlação. Então, ele perde essa correlação prognóstica, mas, como eu disse, a OMS recomenda, porque é o único mecanismo que nós temos na mão hoje para tentar separar. E concorda 80% com o perfil genético. Então é assim, se eu não fizer isso, é zero, não tenho a informação. Se eu fizer, eu tenho chance de estar errado em 20%, mas pelo menos tenho chance de estar certo em 80%. Então a gente faz. Existem outros algoritmos, então todo patologista gosta dessas coisas. Fazer festa, publica, tem o algoritmo de Choi, algoritmo de Tiller, Thaler, tem um monte. Mas o que eles dizem? O mais usado e o mais fácil de usar, e de fato é fácil mesmo, é esse daqui, algoritmo de Hans. Mas quem tiver experiência e boa experiência com outros, pode usar também o outro, sabendo já que a concordância é imperfeita e que não vai ter a informação prognóstica que o GEP dá. CD10 deu positivo, independente do BCL6 e do MUM1, não importa. CD10 deu positivo, tipo centro germinativo. CD10 deu negativo e o MUM1 positivo, tipo não centro germinativo. Então, o CD10 negativo é que é o problema. Se o CD10 for negativo e o BCL6 positivo, que é o marcador também de centro germinativo, e o MUM1 negativo também, quem manda é o BCL6, então é centro germinativo. Então, com esse algoritmo, a gente dá a informação, escreve no laudo, que eu também não sei se vocês estão usando isso de rotina ou para alguns casos específicos. Então, o que a gente tem que fazer hoje com o linfoma? A gente tem que fazer uma imunofenotipagem que inclui vários marcadores, eu vou falar o quê? Em alguns casos, nós temos que fazer o FISH também. E eu vou falar daqui a pouquinho o que FISH. E em alguns casos, só o estudo molecular seria indicado. Porém, nós ainda estamos aqui numa visão de futuro, quando a gente tiver, de fato, indicações terapêuticas para dar para o paciente, para oferecer para o paciente, como a gente tem hoje em outros tumores. Então, o painel é grande. O painel que a gente faz para linfoma de grandes células B é grande. Aqui, CD19, CD20, 22, CD79A e PAC5 são todos marcadores PAM-B. Então, normalmente a gente faz o CD20 e mais um B, ou o CD79A ou o PAC5. Todos eles vão me ajudar a fazer o diagnóstico de linfoma de grandes células B. Porém, a gente sabe que esses três primeiros aqui têm alvo terapêutico. Aqui a imunoglobulina a gente não faz de rotina, depois o CD5. Então, a gente tem alguns linfomas de grandes células B, depende da casuística. No Japão, o pessoal tem mais, aqui a gente tem menos. 5%, eu acho até menos na nossa experiência, que a gente faz isso de rotina, tem expressão de CD5 no linfoma de grandes células B. A literatura japonesa diz que é uma doença mais agressiva, com maior chance de recaída no sistema nervoso central. O CD30, a gente também dá informação, quantos por cento de células. A gente não diz positivo, negativo. CD5, sim, positivo, negativo. CD30, não. A gente diz tantos por cento de células positivas no tumor, que tem uma indicação prognóstica e, no caso do CD30, terapêutica. Depois a gente faz o algoritmo de Hans. CD10, BCL6 e MUM1. Contando que, para você dizer que é positivo, mais de 30% das células têm que ser positivas. Se ele for, então, CD10 positivo, tipo centro germinativo, 40%, e não centro germinativo, 60%. Eventualmente, pode-se fazer uma decisão terapêutica. Em alguns casos, que eu já vou falar quais, a gente precisa fazer
aliás, todos os casos, a gente precisa fazer imunohistoquímica para CMYC e BCL2. Em alguns casos, o FISH. Quando a gente faz imunohistoquímica e ambos forem positivos, mais de 50% das células positivas, eu digo que o linfoma é duplo expressor. 30% dos linfomas B são duplo expressores. Hoje é uma informação importante. Os duplo expressores têm um prognóstico pior. O P53, quando mais de 50% das células são positivas, há uma correlação com a mutação do P53. Mas esse a gente ainda não faz de rotina, que também não tem solicitação clínica. Então vocês vejam, esse daqui é um esquema, olha que simples, né? É um esquema da atualização de 2016 da OMS para linfomas para linfomas altamente proliferativos de fenótipo B. Então nós temos, do ponto de vista morfológico, nós podemos ter uma célula blastoide. Ela não é tipicamente um centroblasto, um imunoblasto. Ela é uma célula blastoide, por exemplo, da LLA. Nós temos uma forma que é característica do Burkitt. Olhando, isso aqui é Burkitt até prova em contrário. Depois nós temos uma que é intermediária entre Burkitt e linfoma difuso de grandes células B, e uma que é bem característica do linfoma de células B. Então eu posso ter, se eu fizer um CD20, um KI67 e uma morfologia boa, eu posso categorizar aqui 3 grupos. A forma blastoide, e muitas vezes esta forma intermediária, que também tem um tamanho de célula blástica, eu tenho que fazer TDT e ciclina. Por quê? TDT para diferenciar se é uma LLA ou um linfoma linfoblástico. Então, se for positivo, é um linfoma linfoblástico, a gente já tira o diagnóstico, não tem que fazer mais nada. E se for ciclina D1 positiva e CD5 positiva, é um manto blastoide. Então, sai dessa dúvida, né? Se não for nem TDT, nem ciclina, eu vou chamar de linfoma B de alto grau, sem outra especificação. O Burkitt, se for muito característico, eu vou chamar de Burkitt mesmo, e o difuso de grandes células B, eu vou ter que fazer imunohistoquímica e, eventualmente, FISH. Se o FISH para MYC e para BCL2, ou para MYC e BCL6, ou para os 3 forem positivos, eu vou chamar de linfoma de grandes células de alto grau, high-grade B-cell linfoma, high-grade, com double hit ou com triple hit, dependendo se tiver 2 ou 3 desses com o FISH alterado. E se ele tiver morfologia e não tiver nenhuma translocação, linfoma difuso de grandes células B. Se ele for só CMYC positivo, você chama linfoma difuso de grandes células B com translocação de CMYC. Não é double hit, mas ele também tem um impacto prognóstico, essa expressão. Se ele não tiver nenhuma translocação, você chama de novo de só high-grade B-cell linfoma, linfoma B de alto grau, não o difuso de grandes células B. Aqui são das células intermediárias. Então, essa parece complicado e, de fato, é complicado. Mas a gente vai mostrar aqui alguns exemplos para ver como que a gente se solta aí na rotina. Este é um paciente com um linfonodo, paciente já de idade, com um linfonodo totalmente infiltrado, difusamente infiltrado por células, às vezes com aspecto multilobado, muitas mitoses. Então, aqui, células multilobadas, células com aspecto de centroblasto. Então, linfoma feito CD20 e alta proliferação, um linfoma difuso de grandes células B, né? Ele era positivo para CD10. Então, um linfoma difuso de grandes células B,
com um perfil imunistoquímico, a gente não pode dizer do tipo centro germinativo, porque a gente não fez o GEP, a gente diz com um perfil imunistoquímico semelhante às células B do centro germinativo. Então, esse era o perfil do indivíduo. Outros marcadores, CD5, CD30, BCL2, CMYC, foram negativos. E o EBV também foi negativo. Então, esse é outro marcador que a gente faz, por hibridização in situ ou imunistoquímica, porque tem a entidade linfoma de grandes células B, EBV positivo. Não o que é associado à imunodeficiência. Aquele em que clinicamente não há nenhuma imunodeficiência associada, que também é referida como tendo pior prognóstico. A proliferação ao redor de 30% a 40%. Então, esse foi o diagnóstico. Tipo centro germinativo, sem expressão de CMYC e BCL2, ou seja, não é double expressor, duplo expressor de BCL2 e CMYC. Eu vou depois mostrar um gráfico para vocês. Nesse caso, a gente nem sugeriu. O tipo centro germinativo é o que mais frequentemente dá double hit. Mas quando ele dá double hit, geralmente ele dá também o duplo expressor. Como não deu duplo expressor, a chance de ser um double hit, ou seja, de precisar fazer FISH, é muito pequena. Então, se a gente está querendo economizar, aí está um caso para economizar. E, de fato, não foi feito. Esse outro já, um paciente médico, as células aqui não estão tão grandes como aquela do caso anterior. Elas são células mais do tipo blastoide, média. E aqui deu CD20 positivo, CD10 positivo, ou seja, tipo centro germinativo, células do centro germinativo, BCL2 positivo e CMYC positivo. BCL2 citoplasmático, CMYC nuclear, CD20 e CD10 de membrana. Então aqui nós temos um linfoma high grade, né, um linfoma B de alto grau, porque não é um difuso de grandes células B, porque tem a morfologia intermediária, mais blastoide. Então, um linfoma B de alto grau, do tipo centro germinativo, do tipo imunistoquímico centro germinativo, e com dupla expressão de BCL2 e CMYC. Esse é candidatíssimo para fazer FISH. Como o paciente era médico, o convênio autorizou, foi feito o FISH e revelou a dupla translocação CMYC e BCL2. Então, como fica um quadro para a gente... parece que vai simplificar e fica cada vez pior, mas eu vou explicar isso daqui para vocês. Como que eu trabalho com esse esquema? Aqui são os linfomas B, 40% são do tipo imunistoquímico centro germinativo e 60% não centro germinativo. Aí eu pego pela expressão imunistoquímica de BCL2 e CMYC, chamado duplo expressor. No total, 30% dos linfomas de grandes células B são duplo expressores. Como eu desenho mal, aqui parece que é igualmente distribuído nos dois, mas não é. Ele é mais frequentemente, 70% dos duplo expressores são não centro germinativo. E o que isso quer dizer? Duplo expressor, independente de ter ou não a translocação pelo FISH, ele é associado a um pior prognóstico. Então, o pessoal começou a pensar o seguinte: será que o mau prognóstico dos não centros germinativos é devido a ser duplo expressor? Aí eles fizeram estudos, lógico, sempre tem alguém que faz, e viu que, de fato, se eu tirar os duplo expressores do não centro germinativo, o prognóstico acaba ficando razoavelmente parecido com o tipo centro germinativo. Tá bom? Os outros 30% são do grupo centro germinativo, que é o que mais tem a dupla translocação. Dentro desse, com dupla expressão e centro germinativo, a maioria está aqui.
80% vão ter também a dupla translocação fazendo FISH. Então, para fazer FISH, quem que eu indico? Esse grupinho aqui, que é centro germinativo e duplo expressor. Eu estou mais... Lógico, eu vou ter essa outra parte aqui que vai dar negativo. E eu vou perder uma parte, 20%, dos que não têm a dupla expressão, mas têm a translocação. Mas é 20%. Como eu disse, numa situação de escolha, em termos de recurso, eu posso escolher dessa forma. Tá? Então, duplo expressor não tem nada a ver com double hit, mas, neste caso do centro germinativo, seria uma indicação racional para isso daí. Então, eu espero que tenha ficado claro como que a gente usa o raciocínio com a imunohistoquímica para depois indicar FISH. Então, lembrando, reforçando, tudo isso requer um material bem fixado, bem preservado para fazer, eventualmente, até testes moleculares, FISH, etc. Vocês viram que temos que ter todas as informações clínicas, saber a localização, saber se tem mais tumor em outros lugares, etc., às vezes moleculares, e a gente vai fazendo uma abordagem passo a passo, olhando a arquitetura, a morfologia da célula ainda, né? Não sei se estamos caminhando, mas eu também já estou aposentado em uma das minhas funções, então eu espero que quando falarem não precisa mais olhar a morfologia, eu já esteja fora do mercado. E aí a gente vai fazendo a indicação das outras coisas. Então, o diagnóstico de entidade na nova nomenclatura OMS, nas novas, né, incluem dados clínicos, morfologia, imunofenotipagem, caracterização molecular, e nenhuma delas é superior à outra, preponderante. A gente fica com saudade do tempo que a gente dava só aquele pequenas células, grandes células e mandava correlacionar com a clínica. Tudo bem, né? Esse daqui é o novo prédio do Laboratório Multipat, que está para ser utilizado depois da pandemia, ou durante a pandemia ainda, porque depende da prefeitura. Então, vocês serão bem-vindos lá quando a gente estiver funcionando. Muito obrigado. Obrigado, Zé JV, a gente costuma chamar de JV, Dr. José Vassalo. Realmente, a evolução ao longo de poucos anos dessa classificação de linfoma, e obviamente que é acompanhado pela mudança no tratamento. Você que falou que antigamente você fazia linfoma de pequena e grande células, né? E a gente fazia COP ou CHOP. Né? Hoje em dia, obviamente, diante desses conhecimentos de prognóstico, hoje o tratamento de linfoma é bastante complicado e muitas vezes você não faz nada, ou você faz muito, ou você faz transplante, e isso, dentro dessa classificação, vem todo essa sequência de diferentes tipos de tratamento. Eu gostaria de passar a palavra agora para a plateia. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Gilmar. Pergunta de cirurgião. Não, é a pergunta de oncologista clínico, né? Também cirurgião. Mas, olha, parabéns pela apresentação. Eu acho que cada vez fica mais claro para nós aqui, o universo do linfoma são algumas doenças, né? E cada vez mais o diferencial biomolecular aí nos reporta aí a N situações, e que cada vez mais na clínica na terapêutica vai se individualizando aí por conta disso. Tenho duas perguntas. Uma delas é na caracterização do centro germinativo e não centro germinativo, salvo engano, você colocou que 80% você consegue definir e 20% você não consegue. É isso? Não. 80% correlaciona com
o teste molecular. Tá. Se eu pegar aqueles casos que foram feitos os testes moleculares e que ele chamou de centro germinativo e não centro germinativo, pegar os mesmos casos, der para uma outra pessoa olhar a imunohistoquímica, eu vou ter 80% de concordância. 20% a imunohistoquímica falou que é centro germinativo e o teste genético que é não, e vice-versa. Então, não é que eu consigo dar só esse. A maioria, né, como o algoritmo ele prevê todas as variações, eu consigo definir. Agora, 20% vão estar em desacordo com o GEP. Entendi. E esses 20%, logicamente, vão estar com uma terapêutica não ótima, né? E a outra pergunta é com relação no algoritmo, no CD10. Você colocou que, na verdade, acima de 30%, de 30% a 60%, ele vai ser positivo para daí depois eu derivar para os outros caminhos. Não é isso? Isso. E assim, o quanto eu dependo da subjetividade do patologista para falar que ele está abaixo de 30% ou está acima de... É subjetivo isso do patologista na hora que ele olha a imunohistoquímica? Então, infelizmente o ideal é você ser bem criterioso. Primeiro, você ter um material ótimo, porque todos os marcadores imunohistoquímicos, principalmente CD10, BCL6, MUM1 não, MUM1 funciona até se o material estiver podre. E o CD20 também, por incrível que pareça. Às vezes a gente já teve caso que era tudo necrose, fez o CD20 e fez o diagnóstico de linfoma B. Mas o CD10 e o BCL6 não. Então depende da técnica e de uma avaliação criteriosa. É que, por sorte, normalmente, quando é CD10 positivo, a gente vê, é mais do que 30% das células, então a gente acaba vendo. Mas pode sim. Tudo que se faz a gente chama de avaliação visual, né? A gente corre o risco, né, de ter essa variabilidade. O certo, por isso que tem gente preconizando cada vez mais, e a gente vai acabar um dia chegando nisso, de novo, eu espero estar fora do mercado, quando a gente vai escanear a lâmina e contar, né? A gente vai fazer isso, a gente já faz isso hoje com os tumores neuroendócrinos. Então, quando é menos do que 2%, a gente olha e fala, não, isso daqui não tem 2%. Quando é 30% também, você não precisa contar. Agora, quando está naquele limite, 5%, 6%, então a gente fotografa várias áreas, 3 áreas, e conta, imprime e conta na mão. Porque nós não temos ainda o software, que é muito caro ainda, mas a gente faz, né? E então, se a gente fizer isso, a gente melhora a subjetividade. Tá bom, obrigado. Jota, você falou muito aí da qualidade do material. E os cirurgiões insistem em fazer punção por agulha de linfonodo. Você acha isso válido ainda? Olha, a gente tem recebido, eu diria, mais da metade até dos materiais, punção com fragmento, né? Porque a citologia ela é muito difícil. Eu particularmente tenho muita dificuldade a não ser que seja uma coisa muito grotesca, tudo pequena, todas pequenas células ou tudo grande. Aí tudo bem, mas quando então o fragmento ajuda bastante. A gente tem feito bastante diagnóstico de linfoma em fragmento de agulha, e é possível. O Gascoigne, que é aquele do algoritmo de Hans lá de Vancouver, ele falava, e a gente tem que se ater a isso, existem linfomas homogêneos, como, por exemplo, LLA. LLA, se você pegar um gânglio, outro gânglio, a medula óssea, o sangue periférico, a célula é sempre a mesma. Burkitt, idem. Agora, se você pegar, por exemplo, no mediastino, lógico que a maioria é ou Hodgkin ou B de grandes células, mas a gente tem aqueles casos que são zona cinzenta, aí fica mais difícil. Massa abdominal, no indivíduo idoso, faz a biópsia de agulha,
linfoma folicular. Aí eu falo, não, mas o paciente está evoluindo rápido. É porque tinha próximo já uma área de transformação para grandes células B. Então, esses são os cuidados. Mas é o que eu digo, se a gente conversa e trabalha junto, a gente resolve qualquer problema. Quase todos. QJ, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Estou muito feliz de ver o Multipart tão bonito, né? Você que começou naquela salinha. Pois atrás, você viu? Ali atrás, Por isso que eu falei para você, eu confio no progresso. Tudo que a gente sonha, chega lá. O Jota, quando começou a sair da Unicamp, ele começou aqui dentro conosco. Bom, gente, hoje eu queria dizer que é dia da nutricionista, né? Nossa nutricionista que está lá no fundo, lá. Está aí? Está lá? Isso. Parabéns pelo seu dia. Você fez almoço para nós aqui, então convida todos para almoçar. Eu gostaria de presenteá-lo com... Muito obrigado a você. Vamos então? Muito obrigado, bom dia.